Perfeito, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. A gente está começando agora a nossa quinta semana de Parasitologia Geral. E antes da gente começar a nossa aula, o professor tem só alguns pontos para a gente conversar, né? Devemos lembrar que na semana que vem a gente tem o nosso feriado, certo? Vai ser bem no dia da nossa disciplina e, portanto, a gente não vai ter aula na semana que vem. E no outro encontro, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer a nossa aula prática, certo? Então, eu peço que vocês enviem pela representante o número de pessoas, não precisa mudar os nomes, né? Mas o número de pessoas que vão participar da aula prática para o professor se programar, né? Para a gente ver exatamente quantos microscópios vão ser necessários, enfim, qual vai ser exatamente o local da aula, certo? Então, a gente vai começar a nossa aula lá às 8h15, né? E eu peço que vocês daí se programem para isso, né? Se vocês puderem passar para mim essa semana ainda, o número de alunos que vai participar, eu agradeço. Tá bom? A gente vai hoje agora, o professor vai colocar aqui essa aula. E hoje a gente passa para falar sobre mais uma doença parasitológica. Né? Hoje, a gente vai falar sobre uma das doenças causadas por protozoários mais comum, mais famosa que existe no planeta, que é a toxoplasmose. Né? Eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar sobre toxoplasmose. Ela realmente é uma doença bastante presente no globo. E ela é causada por um protozoário invasor. Né? E essa doença tem algumas particularidades quando a gente considera as outras doenças que a gente já estudou, porque ela não só envolve um grande número de hospedeiros, como ela também é uma doença que é capaz de causar diferentes tipos de sinais clínicos, né? Então, existem algumas particularidades que a gente deve estudar para a gente entender exatamente do que se trata essa doença. Né? Esse primeiro slide aqui ajuda a gente a entender um pouquinho, iniciar o nosso estudo da toxoplasmose. Vocês podem observar que a gente tem aqui uma foto, né? Primeiro, foto de um gatinho, né? O gato, ele é um dos personagens centrais dessa doença, porque ele é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose. Ele vai eliminar o parasita pelas fezes, mas o gato, ele não é o principal responsável pela doença estar no ambiente. Nós temos hábitos de vida, que é ter contato com água e alimentos contaminados com o parasita, é que vão realmente causar o maior problema para o ser humano. Então a gente tem um parasita que é capaz de invadir o gato, mas também o homem e vários tipos de animais. E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Né? E aqui vocês podem observar, essa foto aqui é uma microscopia eletrônica, né? A gente tem aqui o parasita, o nome científico dele é Toxoplasma gondii, ele tem várias formas evolutivas, mas essa aqui, o Taxuiton, é a forma de invasão, né? E ele está infectando aqui uma célula do sistema imune, né? Uma célula, por exemplo, que está presente aí no nosso sangue. O problema é que esse parasita, ele pode infestar vários tipos de célula. Ele está apto a entrar em muitos tipos de célula dentro do nosso organismo, muitos órgãos. Aí que vem o grande problema dele, né? Então, primeiro falar sobre a epidemiologia da toxoplasmose. Aqui a gente tem um mapa, e a gente tem um mapa de calor. A gente percebe aqui a quantidade de infectados baseado pelo país. Né? Vocês percebem que a doença ela é bastante comum nas Américas e também aqui na parte sul do continente europeu. Né? Você percebe primeiro que ela é muito comum nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos, Canadá, aqui a gente tem em vermelho milhões de pessoas infectadas. Né? Enquanto aqui no Brasil, a gente tem uma taxa média de infecção. Você pode ver que ela é uma doença, então, que a gente chama de cosmopolita. O que é cosmopolita? Uma doença que você encontra em todos os continentes. Né? Ela é uma doença bastante frequente, portanto. No Brasil, a toxoplasmose ela tem um caráter de infestação em regiões de baixo poder socioeconômico e regiões rurais, principalmente. Então, não é exclusiva dessas regiões, mas é principalmente nessas regiões. Né? Ah, professor, você falou a mesma coisa para a doença de Chagas, né? Exatamente. As doenças causadas por protozoários, elas tendem a diminuir quando você aumenta a infraestrutura, você melhora as condições sanitárias. Né? Os grandes centros urbanos
Geralmente é o que a gente encontra. Claro que a gente, falando no centro urbano, tem muitos tipos de população. Populações carentes, populações mais abastadas, né? Mas, de forma geral, no centro urbano você consegue eliminar alguns problemas. Esse parasita aumenta. Né? Bom, aqui a gente vê, nesse slide aqui, de forma reduzida, os três tipos, as três versões, as três formas evolutivas que a gente tem do Toxoplasma gondii. Né? É um ciclo de vida um pouco complexo. Quando a gente compara, por exemplo, com os parasitas da última aula. Né? A gente falou lá na última aula da giardia, da entameba, da tricomonas, que ele passava simplesmente de um humano para outro humano. Então a gente percebia que ele, de cisto, ele vira o parasita. Né? Era uma coisa bem simples. Aqui não. E é um pouco mais sofisticado esse ciclo. A gente vai ter a passagem de um hospedeiro para outros hospedeiros. E à medida que o parasita vai passando para outros hospedeiros, ele vai se modificando. Né? Essas são, então, as três formas evolutivas básicas do toxoplasma. Então, primeiro a gente tem ali a forma que a gente chama de oocisto. Você pode ver pela foto que o oocisto, ele é, na verdade, um ovo. Né? Dentro desse ovo, nós temos formas móveis do parasita, chamadas de esporozoítos. O esporozoíto nada mais é, então, do que um parasita que fica contido dentro desse ovo. Né? Você pode ver que a gente tem aqui uma frase que resume bem o papel dele. Né? Os cistos são parasitas que a gente encontra nas fezes. Fezes de quem, professor? Fezes do gato. O gato, ele vai ser um grande disseminador dessa doença quando a gente pensa em ciclo de vida. Né? Ah, mas então a gente tem que se livrar dos gatos? Não. Vocês vão ver que é muito mais complexo do que isso. Né? A gente não deve se livrar do gato, não. A gente tem que entender como a coisa funciona. Tá? Aí, no meio, a gente pode ver, talvez, a forma mais importante que a gente tem aqui do parasita, que é o taquizoíto. O taquizoíto são essas formas um pouco mais longilíneas, né, do parasita. Você vê que ele está corado, um corante chamado gimsa, né? O que é o taquizoíto? É a forma ativa do parasita, é a forma de invasão. Assim que uma pessoa adquire o parasita, é o taquizoíto que vai se disseminar pelo corpo e vai começar a invadir diferentes tipos de células. Portanto, a gente coloca ali, né, de forma destacada, ele é a forma de invasão e de multiplicação ativa. A terceira forma é uma forma mais sutil, mas ela não é menos importante. São os bradizoítos. Os bradizoítos são os parasitas que já invadiram uma célula e já estão infectando uma linhagem celular ao longo do corpo. Né? Eles vão se concentrar em populações formando cistos nos órgãos. Então, uma vez infectado pela toxoplasmose, o parasita vai se transformar numa forma que é lenta, chamada de bradizoíto. E esse bradizoíto, ele vai compartilhar um cisto, ou seja, vai compartilhar uma esfera, com vários parasitas, vão formar bolhas cheias de parasitas, né? Infectando vários órgãos pelo corpo. Então, a gente pode ter, por exemplo, órgãos como olhos, sistema nervoso, fígado, a gente pode ter ali os pulmões, todos eles comprometidos com cistos de bradizoíto. Veja que a coisa não é tão simples, a coisa ela é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Tá? Eu vou mostrar duas figuras de ciclo de vida para a gente entender certinho como que acontece essa infecção pelo Toxoplasma gondii. Tá? Primeiro, a gente pode observar aqui que nós temos um gatinho, né? O gato, ele é o hospedeiro definitivo da doença. Em outras palavras, os adultos, esses parasitas, eles vão se multiplicar no seu intestino delgado. Né? O gato, ele vai ter, portanto, parasitas que vão se instalar na parede do intestino dele, ou seja, os taquizoítos, né? E ele vai formar adultos que vão se multiplicar. O gato vai eliminando suas fezes, os cistos. A gente tem aqui, por exemplo, um gatinho, né? Que ele está, uma vez defecando na sua caixinha de areia, o que a gente encontra aqui? A gente vai encontrar, então, esses ovos, ou seja, esses oocistos, que, com o passar do tempo, vão ficar com parasitas ativos. A gente fala que esse oocisto vai chegar uma hora que ele vai esporular. O que é isso? Ele vai liberar esses parasitas, né, esses esporozoítos. Né? O que vai acontecer com uma pessoa? Uma pessoa, ela vai poder entrar em contato com as fezes do gato, né? E, portanto, ela vai ficar contaminada. A gente tem aqui, por exemplo, um ser humano, né?
um gestante aqui que, ao manipular um, um material, um alimento ou água que teve contato com essas fezes, ele vai adquirir a doença. Né? E esse parasita vai se transformar na forma ativa, que são os taquizoídos, e vai se disseminar pelo corpo. Né? Nós temos aqui um grande número de hospedeiros intermediários, como animais de sangue quente, o ser humano incluso, que vão manter a doença viável. Né? A toxoplasmose é um problema particularmente grave para gestantes que nunca entraram em contato com o parasita na vida. Né? Como assim, professor? Explique melhor isso. O parasita, ele é capaz de passar pela membrana transplacentária, ou seja, ele passa da comunicação da mãe para o feto. Ele pode causar muitos problemas para o feto. Quando a pessoa, a gestante, ela vai fazer o pré-natal, uma das principais investigações que se faz é essa. Ver se a gestante ela já teve contato com toxoplasmose. Se ela tem, nesse momento, toxoplasmose. Isso é muito importante, porque o feto ele é particularmente sensível a esse parasita. Né? Bom, vamos ver aqui, de uma outra forma, como que acontece o ciclo de vida, né? Como o professor já falou. Então aqui a gente tem o gato, por exemplo, o gato contaminado, né? Qual o principal tipo de gato que fica contaminado, professor? Gato de apartamento? Não. Gato de apartamento dificilmente tem toxoplasmose. Geralmente são os gatos, essas populações de gatos aí que tem uma vida dupla, né? Então, esses gatos, por exemplo, que vivem à noite andando aí pelas ruas, né, e voltam no final da noite para casa. Tem muita gente que tem gato, talvez algum de vocês tenham, né? Se identifique com isso. O gato, ele é tipo nômade, né? O gato, ele tem várias famílias, né? Ele some e fica um tempão sem aparecer, né? Esses bichinhos, eles acabam tendo contato com muitos tipos de animais, né? Então, tem contato com muitos tipos de ambiente. Esse gato, que é rueiro, esse sim, ele tem maior chance de ter o parasita. Né? Bom, vamos supor que esse gatinho preto que a gente tem aqui seja um gato rueiro, né? Um gato de vida ativa, né? Fica passeando por aí à noite. Tá? Esse gato aqui, ele vai eliminar pelas fezes os cistos, como a gente pode ver aqui. O que, que a gente tem dentro das fezes dele? Parasita. Né? Então a gente libera aqui um parasita, né? O parasita adulto, ele se multiplica e ele está liberando aqui parasitas na forma ativa. Esses parasitas na forma ativa, eles, uma vez entrando em contato com outros animais, os animais vão entrar em contato com as fezes do gato, ou talvez água, né? Eles vão invadir o corpo desses animais. Como que um animal adquire principalmente toxoplasmose? Quando ele se alimenta de carne, de músculo de um animal que está contaminado. Basicamente assim que acontece a coisa, né? Então você vai ter ali, por exemplo, um animal carnívoro e que vai adquirir toxoplasmose com esse contato, consumindo carne, músculo com os parasitas. O ser humano é exatamente a mesma coisa. Se o ser humano entra em contato com fezes do gato ou água, mas principalmente carne mal cozida, você tem contato com um parasita, como por exemplo o bradizoito, que estava na sua musculatura. Então, resumindo a situação, você vai ter então parasita que vai invadir o corpo da pessoa. O bradizoito, ele fica localizado através de cistos pelo corpo, né? E de tempos em tempos, o bradizoito ele vai liberar taquizoítos, que são formas mais ativas. Então você vai ter cistos de parasitas lentos, que de vez em quando rompem e liberam parasitas rápidos, que vão invadir novas porções do corpo. Né? Interessante que você vê como a natureza é curiosa, né? O rato, ele tem uma forma curiosa de toxoplasmose. Assim que o rato ele é contaminado com toxoplasmose, ele tem o parasita migra diretamente para o cérebro dele. E o rato, como ele tem esse parasita no cérebro, ele vai ter uma lesão cerebral. O rato é um animal noturno, você concorda comigo? A gente só dificilmente vê um rato de dia. O rato é um animal da noite. Né? E esses animais aqui, quando eles estão infectados com toxoplasmose, eles acabam perdendo essa noção de dia e de noite. Então é comum você ver, por exemplo, um ratinho, né, que está ali meio-dia, por exemplo, de manhã, andando no meio da rua. Né? E quando um gato vê um ratinho, o que ele vai fazer? Vai tentar caçar. O parasita, ele causa esse dano no rato e ele aumenta a chance de um gato encontrar um rato. Por quê? O rato fica doido.
né? Ele fica com lesão cerebral. Então veja como o parasita ele aprende a manipular o seu hospedeiro, né? Ele evoluiu para infectar o sistema nervoso e a partir daí você causa uma lesão que o rato perde o controle do dia e da noite. Olha que coisa complexa isso, né? Aqui a gente observa as formas evolutivas, 3 formas evolutivas, né? Então aqui a gente tem o oocisto, né? Que é a forma parasita que está sendo eliminado pelas fezes do gato, certo? O oocisto ele vai liberar adultos que se multiplicam. Aqui a gente tem na esquerda aqui abaixo o taquizoito, essa forma mais alongada que é a forma ativa do parasita. Uma vez consumindo carne, músculo contaminado com parasita, ou tendo contato com fezes do gato, os taquizoitos eles vão invadir as células do nosso corpo, vários tipos de células. Já vai falar sobre isso, né? E aqui a gente tem a forma lenta de multiplicação do parasito, que é o bradizoito, né? Então a gente tem aqui várias parasitas que estão dentro de um cisto. À medida que a pessoa vai, o sistema imune dela, o sistema de defesa vai enfraquecendo, esses cistos vão se rompendo e você vai liberando cada vez mais parasitas na corrente circulatória da pessoa. Uma pessoa que está contaminada com toxoplasmose, então, ela, dependendo da situação, dependendo do estado de saúde dela, ela pode ter uma piora e o parasita se aproveita disso. Porque cada vez que a pessoa diminui a defesa, o parasita pode romper e pode invadir outros órgãos. Veja como a pessoa ela fica refém, né, do status atual do parasita, né? Bom, vamos ser mais complexos, né? Vamos falar um pouquinho quais são os sintomas e quais são as principais pessoas que realmente desenvolvem a toxoplasmose, né? Aqui a gente tem uma informação importante. O que acontece logo nas primeiras semanas que uma pessoa entra em contato com carne mal cozida, com as fezes do gato direto, né? Bom, essa pessoa ela fica no estágio de febre. Ela fica, por exemplo, algo como elevação da temperatura, cansaço, náusea, né? Você percebe que as primeiras semanas da toxoplasmose, elas são muito parecidas com a doença de Chagas. Quando você tem um protozoário que começa a invadir as células do nosso corpo, a gente tem um pouco esses sinais como se fosse uma gripe, né? É bastante curioso isso. Depois dessas primeiras semanas que a pessoa teve uma febre, uma gripe, né? Algo que é dor pelo corpo, cansaço, aumento da temperatura, a maior parte das pessoas não vai ter mais sintomas. Ah, então isso quer dizer que ela está livre da doença, professor? Não necessariamente, né? Tudo vai depender do sistema imune desse indivíduo, né? Se uma pessoa tem um sistema imune bastante forte, o que que acontece? Ela pode eliminar boa parte dos parasitas e uma pouca população desses parasitas que sobreviveu ao sistema imune vai ficar na forma de cistos em alguma parte do corpo da pessoa. Porém, se você tem uma pessoa que tem um sistema imune que não é tão bom assim, um sistema imune relativamente comprometido, o que que vai acontecer? Esses parasitas eles vão continuar invadindo órgãos e tecidos. Então, eles entram, por exemplo, pelo sistema digestivo, que é o local onde você ingeriu a carne, ou você teve contato com as fezes do gato pela água, por alimento, né? E dali ele vai continuar, através de taquizoítos, invadindo outros órgãos. A gente tem aqui os principais exemplos, né? Olhos, pulmões, o cérebro, né? É comum, por exemplo, você ter pessoas que pegaram, adquiriram toxoplasma gondii com 15, 16 anos e 10 anos depois a situação dele, o estado imune dele diminui, então ele tem algum problema de saúde que o sistema imune acaba tendo um colapso, né? E essa pessoa começa a ter problemas de visão. Essa pessoa começa a ter problemas nos pulmões. E quando a pessoa vai investigando no médico, ela percebe que, na verdade, ela tem parasita no globo ocular, né? Existiu isso, inclusive, com o aluno, que o professor deu aula aí, né, na nossa própria instituição há uns 3 anos atrás, né? Esse aluno, por exemplo, ele enfrentou isso. Ele estava tranquilo e ele começou a cada vez mais aumentar o grau dele, né? Então ele usava óculos e ele percebeu que cada 2, 3 meses o grau dele estava aumentando mais e mais. E ele estava sentindo um incômodo muito forte nos olhos, né? Ele foi no oftalmologista, ver o que podia estar acontecendo. Comprovou-se que ele tinha, né, bradizoítos que estavam se manifestando no globo ocular. Ou seja, ele tinha toxoplasmose, eles estavam sob a forma de cistos, certo? Mas
comprometimento imune dele fez com que o protozoário voltasse a ficar ativo. Então veja que complexo isso. Né? A última, o relatório, o último boletim que foi emitido dessa doença, isso no final de 2020, olha que interessante isso, né? Que preocupante. 2 bilhões de pessoas no mundo apresentam cistos de Toxoplasma gondii em algum órgão. Quantos indivíduos nós temos no planeta hoje? Estamos próximos de 8 bilhões, se eu não estou enganado. Né? A gente pode dizer de forma mais ou menos aí crua, mais ou menos, né, bruta, que 25% da população tem Toxoplasma gondii. Isso é algo bastante sério, né, bastante sério. 2 bilhões de pessoas, né? Então, veja, um número muito grande de indivíduos, ele pode manifestar sinais ao longo da vida. Como o professor falou, a maior parte das pessoas permanece assintomático. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha cistos de parasita dentro do seu corpo. Apesar da maioria não desenvolver sinais ao longo da vida, a pessoa tem toxoplasma. Então veja que curioso isso, que complexo. Né? De todas as populações de indivíduos que podem se comprometer, a mais preocupante delas são as gestantes. E a gente tem aqui um momento mais importante da nossa aula para compreender um pouco a importância da saúde pública. Né? A transmissão congênita, como eu já falei, ela é a mais séria, a mais importante. Tá? A gente tem, então, uma gestante que pode transmitir o parasita na forma ativa para o feto. O parasita ele é capaz de passar pela barreira placentária. Então, a mãe transmitiria a doença para o seu filho. E aqui a gente tem 2 figuras muito importantes que mostram para a gente um pouquinho como que essa pessoa pode adquirir a doença. Né? Primeiro, a gente falou que o gato é o hospedeiro definitivo. Então, o gato ele pode transmitir toxoplasmose pelas fezes. Então uma gestante não pode ter contato com o gato. A gente tem que... Toda mulher que engravidar tem que se livrar do seu gato. Não, não é assim. Não é isso que acontece. Né? A principal forma de contaminação da toxoplasmose é através da ingestão de carne crua. Muitas pessoas, por exemplo, comem carne sem o cozimento adequado, né? Ou até mesmo outros tipos de alimento que entraram em contato com o fezes do gato, né, com parasitas, né? E a pessoa não fez o devido cozimento. É o mais importante para você eliminar o parasita. Né? Então, você tem medo de entrar em contato com as fezes do gato e você se livra do gato. Você manda embora o gato da tua casa. Mas daí a primeira coisa que você faz é comer, por exemplo, um alimento cru. Isso está totalmente errado. Né? A gestante, ela deve se cuidar, principalmente a gestante soronegativa. Em outras palavras, aquela gestante que nunca teve contato com o parasita antes. Se a pessoa, ela engravida, ela fica gestante e ela adquire durante a gestação toxoplasma, ela tem uma chance moderada a alta de transmitir para o seu feto. Então, esse tratamento, essa interação da gestante com a sua saúde é muito importante, né? A gente investigar direitinho como que está a sorologia, ou seja, como estão os anticorpos dessa pessoa, né? Ah, mas então a gestante não pode ter gato? Não, ela pode, ela só tem que se cuidar. Né? Então, por exemplo, só manipular o material do gato, a caixinha de areia do gato, as fezes do gato com luvas. Não entrar em contato direto ou lavar bem as mãos, né? O parasita não vai passar pela pele. O parasita é adquirido pela ingestão. Quando a pessoa manipula a caixa de areia do gato e não lava as mãos e coloca a mão na boca. Né? Todo cuidado, ele garante que a pessoa não vai adquirir toxoplasmose. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, higieniza suas mãos, né? Ela evita o contato da pele direto ali com as fezes para depois não se esquecer de lavar a mão, ou a pessoa ela só ingere carne cozida, perfeito. A pessoa não vai ter problema nenhum em adquirir toxoplasmose. Já mostraram pessoas, por exemplo, entrevistas, né, de gestantes que têm 5, 6 gatos e nunca pegaram toxoplasmose, porque elas se cuidam direitinho, né? Cuidam da sua higiene, cuidam da higiene do gato também. Enfim, é algo bem tranquilo, desde que seja feito da forma correta. Tá? Aqui a gente tem as principais formas de diagnóstico da toxoplasmose.
né? Existem muitas formas de nós diagnosticarmos a presença do parasita no indivíduo, né? Algumas são mais importantes do que outras. O professor vai falar sobre todas e eu vou indicando quais são as mais importantes, né? Então, primeiro, a gente pode fazer a cultura celular. A gente já falou sobre cultivo celular na nossa aula de virologia, né? No semestre passado. É quando a gente, por exemplo, tem um tapete de células em que a gente pode colocar ali uma amostra que a gente suspeita estar positiva, né? Se você tem, por exemplo, um conjunto de células, você coloca o parasita ali, como o fibroblasto, por exemplo, uma população que revela presença do Toxoplasma gondii, né? Você tem ali um indivíduo que pode, né, mostrar que está positivo. As células vão evoluir a forma estagiária do parasitário. A gente tem ali a outra técnica que é também o PCR, quando a gente detecta o material genético do parasita. Então, o PCR é quando a gente detecta algum gene específico do parasita presente em uma amostra. A gente pode ver aqui nessa banda. Talvez vocês não saibam interpretar isso. O professor já, os alunos demonstraram interesse. A gente vai ter uma aula só para falar sobre diagnóstico. A gente vai explicar direitinho como funcionam esses diagnósticos, esses testes de parasita, né? A gente tem a prova biológica, que o professor já falou, na nossa aula de virologia, quando você infecta um animal, uma cobaia, um animal de laboratório com amostra, tem a suspeita de estar positivo, né? E a partir daí você tem alguns dias para detectar a forma parasitária do animal. E aqui abaixo nós temos as principais formas de diagnóstico. Então, a aglutinação de látex, quando a gente tem aqui a presença, né, do parasita, né? Você tem aqui anticorpos para o parasita, então você tem soro que vai entrar em contato com o parasita, ele vai manifestar a positividade da reação. Se a pessoa tem anticorpos, ou seja, se ela tem contato com o parasita, você vai ter uma aglutinação, vai ter aqui um desenvolvimento de uma reação química acontecendo. Provavelmente nós vamos fazer esse teste aqui na aula prática. A prática a gente vai ter daqui a 2 semanas. Né? Aqui a gente tem a hemaglutinação indireta. Quando a gente tem aqui, por exemplo, presença também, detecção de anticorpos de pessoas que estão positivas. Quem tem ou já teve o parasita, tem anticorpos contra o parasita, certo? E a gente detecta isso aqui nesse teste. Por fim, o teste mais importante que nós temos aqui é a imunofluorescência. Ou seja, a gente detectar se o indivíduo tem anticorpos ali em alguma amostra do seu corpo. Né? A gente joga esses anticorpos uma sonda no parasita que já existe uma lâmina pronta. Uma lâmina que a gente tem, por exemplo, um kit de laboratório. Se a pessoa tem os anticorpos, ela vai desenvolver uma reação em que, como o nome diz, né, imunofluorescência. Então, o parasita fica fluorescente se a pessoa tem um anticorpo. Né? Olha que interessante isso. Tá? Existe uma interpretação importante que a gente tem que ver aqui, ó, que é o seguinte, algumas considerações sorológicas. Né? Primeiro, só dar um tempo aqui, pessoal, perguntar, alguém tem alguma dúvida até o momento? Algo que gostaria de perguntar? Algo que não ficou bem explicado? Alguém teve alguma dúvida até o momento? Pode falar, Michele. Pode falar, Michele, se você quiser falar. Eu acho que você levantou a mão, né? Ah, pelo chat? Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhada então. Então, eu vi aqui, a Michele falou, mulher grávida não pode comer peixe cru. O peixe, ele não participa da transmissão, tá? São animais de sangue quente. Né? Então, assim, existem médicos que sempre vão falar que não é bom a mulher comer peixe cru, porque existem doenças específicas, né? No geral, não é bom uma mulher, uma gestante, comer carne em geral cru. Né? O peixe ele não é tão rigoroso assim, porque o peixe não vai transmitir a doença em si, essa doença em particular, né? Mas existem problemas com outras doenças. É sempre bom a mulher se cuidar nesse sentido, né? Geralmente preferir alimentos cozidos, tá? Mas em relação ao peixe e toxoplasmose não teria esse problema daí. Bom? Certo? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoas com a doença do gato ficam em estado vegetativo. Quando a gente fala de doença do gato, existem mais de uma doença, né? Mas você se refere a toxoplasmose? Assim, infelizmente, dependendo da forma que a pessoa manifesta a doença, por exemplo, a gente viu que o parasita pode ir para o sistema nervoso, né? Infelizmente, existe a chance do parasita causar lesões cerebrais.
Isso existe, né? Não é a forma mais comum. Não é a forma mais comum parasita ir para o cérebro, né? Infelizmente, quando a pessoa ela pode ter comprometimento, e principalmente a gente está falando fetos, né? Então, a gente viu ali que quando a gestante ela nunca teve contato com o parasita, ela engravida, e daí ela tem contato com o parasita, o parasita pode invadir o feto e causar problemas sérios, não só cerebrais, mas problemas também no esqueleto, problemas ósseos. Então, muitas vezes causa aborto, ou se não causa aborto, pode causar lesões mais sérias, né? Você falou, pois tem alguns pacientes que estão na UTI, bem graves. Você se refere a toxoplasmose? Você tem ideia sobre isso, Michele? Isso, ó. Então, está comprovando o que a gente está falando, né? Infelizmente, então, no seu caso, provavelmente essas pessoas no TI são pessoas mais, não são fetos, são pessoas mais velhas, né? Então, veja como a situação é grave, né? Infelizmente, tem chance sim, é bastante rápido mesmo. O que deve ter acontecido com essas pessoas, né? Essas pessoas devem ter ficado com o sistema imune comprometido. O sistema imune delas piorou, né? Então, a gente falou, sempre que o parasita vê que o sistema imune está fraco, ele vai sair dos cistos e vai começar a invadir os demais órgãos, né? Daí a pessoa pode ter um comprometimento em pulmões, cérebro, enfim, vários ossos, né? Então, infelizmente, é o que você está vendo. É uma rapidez mesmo, né? O que importa na toxoplasmose é o estado de imunidade da pessoa. Enquanto a pessoa está com o sistema imune bom, ele não costuma causar problema. Mas as pessoas que já estão debilitadas por um... Às vezes a pessoa tem, sei lá, Covid, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma outra doença, a pessoa está com câncer, né? A pessoa tem uma primeira doença e daí ela já tem a toxoplasmose. E daí isso acaba piorando a vida da pessoa. Veja quão complexo é a situação, né? Interessante. Tranquilo, pessoal, até o momento? Beleza, então. Caso de dúvida, aproveite e pergunte para o professor, né? Vamos continuar então aqui, ó. Essa aqui é uma parte muito importante para a gente. Vou pedir aqui muita atenção agora, porque isso aqui vai ajudar a gente a entender um pouco como que a gente pode diagnosticar a doença em gestantes, principalmente em gestantes, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de perfil sorológico, né? O professor falou que quando a mulher ela está gestando, ela vai fazendo o terceiro mês de gestação, que a gente chama de pré-natal, certo? Então ela vai fazer, na verdade, uma bateria de testes, de exames, para verificar como que está a sua saúde imune. Né? Então, principalmente, como que está ela em relação a infecções. Muitas infecções, elas podem causar problemas para a gestação e para o feto. Então, a gente tem que verificar como que está a saúde da mulher. Tá? Uma das doenças mais importantes que a gente investiga é toxoplasmose. E a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar pelo soro como está a situação de anticorpos da toxoplasmose. Né? Então, aqui, o professor falou na aula de imunologia para vocês alguns tipos de anticorpos. Então, a gente falou, por exemplo, dos anticorpos que são o IgM, o primeiro anticorpo que a pessoa desenvolve contra o parasita, contra o patógeno. Né? A gente falou do IgG, que é um anticorpo da memória, que é um anticorpo que a pessoa tem quando ela já entrou em contato com o parasita no passado. Né? E aqui a gente tem esses três perfis. Veja, a primeira pessoa é aquela que está tendo contato com o parasita recentemente. Toxoplasmose recente, ela está agora, ou há pouquíssimo tempo com o parasita. Né? Ela costuma ter o quê? Ela costuma ter o anticorpo IgM, ela costuma ter o IgA e IgG. Costuma ter esses anticorpos, principalmente IgM e IgG. Quando a pessoa ela já faz algumas semanas, né, que ela já viu o toxoplasma, o que acontece? O IgM vai sumindo. E o que vai aumentando é o IgA e o IgG. Uma pessoa que já desenvolveu imunidade contra o parasita, o que vai acontecer em outras palavras? O primeiro anticorpo que ela produz, que é o IgM, ele vai diminuindo e vai ficando o IgG, que é o anticorpo de memória. É aquele anticorpo que protege a pessoa contra a doença. Né? Uma pessoa que tem toxoplasmose latente, ou seja, já pode ser que a pessoa tenha muitos anos toxoplasmose, o que ela mantém? Ela já não tem mais nada de IgM, mais nada de IgA, e ela tem uma pequena quantidade de IgG. Quando uma pessoa vai fazer um pré-natal, a pessoa está gestando, né? Se a gente encontra IgM, o que isso significa para a gente? Significa que a pessoa está nesse momento com
toxoplasmose, ou há pouquíssimo tempo ela teve toxoplasmose. Esse é um perfil mais perigoso. Uma pessoa que está gestante e que apresenta IgM. Isso quer dizer que a pessoa está tendo contato há pouquíssimo tempo com o parasita. Essa pessoa é uma pessoa que tem que ser observada, tem que fazer um tratamento, né, e tem que ser observado os sinais clínicos nela. A gestante que você tem ali a presença de anticorpos que estão mostrando que ela está nesse momento com a doença. Mais perigosa que essa mulher é a mulher que está gestando e não tem nenhum tipo de anticorpo. Nem IgM, nem IgG, zerado. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que se cuidar totalmente. Essa pessoa não pode, de jeito nenhum, adquirir toxoplasmose. Porque o toxoplasmose ele pode diretamente passar para o feto. Né? Então, mulheres que apresentam IgM e mulheres que não têm nenhum tipo de anticorpo, gestantes, são os principais perfis de risco. Perfis que a gente tem que cuidar bastante, tem que investigar, tem que prevenir que ela tenha ali o desenvolvimento da doença. Mulheres gestantes que têm níveis de IgG, o que está mostrando para a gente? IgG anticorpo da memória. Então, são mulheres que já tiveram toxoplasmose. Essas mulheres não têm problema. Essas mulheres não têm nenhum risco em relação à saúde nem delas e nem do feto, porque o IgG é um anticorpo de alta afinidade que vai se ligar ao toxoplasma numa voracidade maior que o IgM, e o IgG é um anticorpo que passa pela placenta, que, portanto, pode proteger o feto. Então, veja que o IgG tem um papel muito maior em relação ao IgM, né, que é o anticorpo primário. Em outras palavras, nós temos que tomar cuidado com mulheres que nunca viram o parasita na vida e mulheres que estão recentemente tendo contato com o parasita. Tá? Como tratamento contra a toxoplasmose, a gente não tem um slide para falar sobre isso, mas a gente fala agora. Né? A gente tem dois medicamentos importantes, né? Primeiro, a pirimidina, e segundo, o sulfasanida. São dois antiprotozoários, né? São dois protozoocidas muito importantes, né? Eles têm que ser usados em fases diferentes e eles são medicamentos que têm muitos efeitos adversos, é aquilo que o professor falou, né? Todo medicamento usado para parasita pode ter efeitos adversos. Tem que ser tomado com muita responsabilidade. Não dá para a pessoa achar que tem toxoplasmose e tomar esses medicamentos. Não, isso é só realmente com interação do médico, a equipe do hospital, farmacêutico incluso, né? Mas isso aí tem que ser feito com muita responsabilidade, certo? Bom, como que a gente evita a toxoplasmose, professor? Isso é muito importante. Primeiro, evitar consumo de carne crua. Isso deveria ser para todo mundo. A gente fala assim, a gestante evitar o consumo de carne crua. Não, isso deveria ser para todos nós, né? A carne crua, ela é um tipo de alimento que ela pode não apenas passar toxoplasmose, mas pode passar muitas outras doenças. Salmonelose, Escherichia coli, vários tipos de patógenos bastante graves. Então é sempre bom a gente se cuidar em relação a isso. Né? Evitar tomar água que não se encontra filtrada ou devidamente sanitizada. Evitar ter contato com fezes de gato sem uma higiene posterior. Então, no momento que você manipulou fezes de animais, você imediatamente lavar as mãos. Tem pessoas, por exemplo, que entram em contato com a caixinha do gato ali, a pessoa tem um gatinho em casa, o gatinho usa a caixinha de areia, né? Para fazer ali os seus dejetos, né? Então, urinar, defecar. E a pessoa, ela limpa aquela caixa, manipula tal, mas a pessoa não busca a imediata higienização das suas mãos. Isso é bastante grave, né? E evitar, né, obviamente, ter contato ali com materiais de outros animais que a gente não tem uma higiene posterior. Né? Eu vi que foi feita uma pergunta aqui, daí ele perguntou, quando a mãe tiver IgG da toxoplasmose, o neném também vai ter, daí. Isso é uma coisa interessante, né? O IgG, ele é o único anticorpo daquelas 5 classes de anticorpos que a gente falou, que passa da mãe para o feto. Então, se a mãe tem IgG, é porque a mãe já teve toxoplasmose no passado. Né? E o feto, nas últimas semanas de vida, ele sempre recebe os anticorpos a partir da placenta. Não só o IgG da toxoplasmose, mas o IgG de vários tipos de doença que a mulher teve contato. Né? O nosso soro, o nosso sangue, ele é riquíssimo em anticorpos. Né? Isso aí é garantido para o feto, não através da placenta apenas,
mas também do leite materno, né? Isso não quer dizer que a mulher que tem IgG não vai manifestar doença, né? Tudo depende do estado imune da pessoa. Mas o fato dela ter IgG já é uma situação mais tranquila, mais avançada, em relação à mulher que não tem nenhum anticorpo, certo? Então, o IgG, ele é competente nesse aspecto. Bom? Beleza, pessoal. Dito, então, a forma de prevenir a toxoplasmose, né? Então, sempre ter higiene para manipular fezes, terra, de forma geral. Tem muitas pessoas que praticam, principalmente agora na pandemia, né? As pessoas ficaram confinadas mais em casa, e as pessoas começaram, dentre os hobbies, pão caseiro, né? Jogo de tabuleiro, as pessoas começaram a praticar jardinagem, muitas pessoas, né? É sempre importante praticar jardinagem com uvas. Por quê? Você está manipulando o solo ali, você não sabe se ali passou, por exemplo, um animal e defecou, um gato, por exemplo. Você não faz ideia, né? Os oocistos, eles podem, que saem das fezes do gato, eles podem permanecer muito tempo viáveis no meio ambiente. Veja como a situação é complexa, né? E, como o professor falou, sempre tomar água e carnes, principalmente cozidas. Uma água de procedência sanitizada e carne cozida. São fatores muito importantes. Ok? Se na casa existe uma gestante e existe um gato, a mulher pode limpar a areia do gato desde que ela esteja devidamente paramentada. Então, de preferência, usar luvas, lavar abundantemente a mão, mas de preferência mesmo deixar outra pessoa limpar a areia do gato. Isso seria o melhor. Seria um mundo perfeito mesmo. Né? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos estudar então o terceiro estudo de caso clínico que nós temos hoje relacionado à toxoplasmose. Hoje, na verdade, a gente vai falar de 2 casos clínicos, né? E lá no APA vai ter uma perguntinha relacionada ao primeiro dos 2 casos que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá então. Temos aqui um adulto, 50 anos, sexo feminino. Foi levado ao hospital devido à diminuição da visão e fotofobia. Então a pessoa começou a ter problemas de visão. Né? Essa pessoa é casada há 10 anos, essa pessoa convive com o marido, 2 filhos e 4 gatos. 2 desses animais foram retirados de abrigos. Há 5 meses atrás, ela teve um acidente e machucou o rosto. Né? Bastante, dentre as coisas que o médico perguntou, essas foram assim, as mais relevantes. Tá? O exame clínico que foi feito, né? Então, pressão intraocular no olho direito aumentada, então o médico usou o Todapen, né, que é aquela canetinha que ele coloca, ele encosta ali na retina, para ver, na córnea, desculpa, né, para ver como é que está o olho da pessoa. Ele constatou que um dos olhos está com uma pressão maior do que ele está, né? A acuidade visual diminuída dos 2 olhos, dá para ver que a pessoa foi no oftalmologista, na verdade, né? Então a pessoa, ele deve ter feito aquele exame dela para ver as letrinhas, né? E a pessoa não está conseguindo enxergar nada direito com os 2 olhos, né? A pressão arterial dela está 16/10, então ela está com uma hipertensão, né? E a pessoa é obesa. Esses foram os critérios gerais que a pessoa viu. Então a pessoa está obesa, a pessoa está claramente com um problema de visão, né? E a pessoa ali pode ter até um problema cardíaco. Ela está com uma pressão arterial grande. Né? Vamos lá. Baseado no histórico e no exame físico, podemos considerar toxoplasmose? Podemos, né? Toxoplasmose ocular. Então, a mulher tem gato, a mulher ela pode ter algum momento entrar em contato com o parasita através de carne cozida, né? A mulher está com sintomas ali visuais, né? É possível que ela tenha cistos que liberaram parasitas, pode. Mas ela também pode ter uma porrada de coisa, né? Então, ela falou que teve um acidente. Ela pode ter tido algum comprometimento vascular no olho, né? Ela pode ter a doença de Lyme, que é a doença do carrapato. Isso é possível, pode causar esses sinais. Ela pode ter bartonelose, que é uma outra doença que é transmitida pelo gato, né? É uma doença que pode ser transmitida pelo arranhão do gato, por exemplo, né? Ela pode ter hipertensão, simplesmente isso, né? Então, o aumento da pressão nos vasos sanguíneos pode fazer com que a mulher, por exemplo, tenha problema nos olhos, glaucoma, por exemplo. Né? Então, muita coisa essa mulher pode ter, muita coisa. Né? Toxoplasmose é só um detalhe. Né? Quais testes foram, então, pedidos? Então, primeiro, hemograma, foi coletado o sangue da mulher para ver a contagem de células, né? Ver se ela está
como é que está o sistema de saúde dela, o sistema imune dela, né? Ela está anêmica? Vamos ver. Proteína C reativa. Será que essa mulher tem alguma doença inflamatória? Alguma inflamação de uma parte do corpo? Não sei. Prova da tuberculinização da toxoplasmose. Vamos ver uma das provas em que a gente detecta, né, a presença de parasito. Né? A tuberculinização é uma das provas que é feita. Né? Imunofluorescência para toxoplasmose. Um dos testes que é mais realizado, que o professor já falou, né, detectar a presença de anticorpos IgG, para ver se a mulher tem ali memória contra o parasita. Né? E o último teste, hemocultura para bartonelose. É uma doença bacteriana causada por uma bactéria que é transmitida pelo gato. Né? Vamos ver então os exames. Né? Primeiro, o hemograma. MDM. O que é MDM? Nada digno de nota. O hemograma da pessoa está ok, tranquilo. Proteína C reativa. Ver se a pessoa tem algum tipo de inflamação pelo corpo. Né? Tranquilo, nenhum problema. Tuberculização da toxoplasmose. Não deu reação nenhuma. Por essa prova, a pessoa não tem toxoplasmose. Imunofluorescência da toxoplasmose, reativo, 1 para 64. O que é 1 para 64? Só mostra que ela tem uma diluição elevada de anticorpos para toxoplasmose. IgG, que é aquele anticorpo que mostra que a pessoa já teve o parasita no passado. Né? Se a pessoa na prova da tuberculina deu negativo, mas a imunofluorescência deu positivo, o que está mostrando para a gente? É possível que a pessoa tenha forma crônica da doença. Né? Hemocultura para bartonelose, negativo. Depois de ver os exames clínicos da mulher, o que se constatou? Bom, a mulher tem IgG no corpo, no anticorpo da memória, que mostra que ela já teve no passado ou ela tem sob a forma crônica parasita. O fato dela estar desenvolvendo sinais clínicos mostra que a pessoa ela teve uma piora, uma queda na imunidade, e os cistos que ela apresentou, uma infecção do passado que ela teve, já há alguns anos, né, está se manifestando. Então o parasita voltou a ficar ativo, saiu do cisto, bradizoito eliminou taquizoitos, que são as formas ativas, e esse parasita está começando a invadir, por exemplo, mais células da retina da mulher. E a mulher está claramente mostrando o problema de visão. De forma bastante semelhante àquilo que eu falei, que eu tive um aluno que passou por isso alguns anos atrás. Né? Então, o que a gente pode sugerir nesse caso? Que a pessoa está com toxoplasmose na forma crônica. O que corrobora isso é que ela está com IgG, não com IgM. Né? E ela está mostrando ali sinais clínicos. A gente não pode mostrar, a gente não pode afirmar se essa pessoa teve toxoplasmose pela presença do gato, que ela tem 4 gatos, né? Ou se isso foi algum consumo de carne crua que ela fez no passado. Né? Se ela pegou do solo contaminado, isso a gente não pode afirmar com certeza. E a gente pode afirmar que ela tem uma forma crônica de toxoplasmose. Né? Vamos ver o segundo caso clínico aqui, então. Caso clínico 4, né? Mostrando todos os que a gente já estudou. Vamos lá. Jovem, 18 anos, sexo feminino. Gestante. 22ª semana. Dirigiu-se à unidade básica de saúde em Curitiba, acompanhada por vizinha. Então, ela já fez, há alguns meses atrás, 2 meses atrás, já fez o pré-natal. Né? E voltou aqui com a vizinha. Vamos lá. Histórico dela, né? Ela é uma catadora de lixo. Ela realizou o pré-natal na 12ª semana. Está escrito normalidade. Então, o que é normalidade? Ela ligou para a equipe médica que tudo ocorreu bem. Né? A equipe médica não teve contato com o exame dela, mas ela falou que não deu nada. Relatou que mantém contato com gatos e lixo peridomiciliar há 1 mês. Por isso, o vizinho sugeriu dirigir-se ao hospital. Então, a mulher, na rotina dela, ela está tendo bastante contato com o material insalubre. E também está mantendo contato com gatos. Às vezes pegou um gatinho para ela, né, para começar a cuidar, enfim. A vizinha se ligou disso, talvez tenha visto uma matéria na televisão, alguma coisa assim, ó, vamos lá no hospital, né? Você está gestante, é bom a gente ver a tua situação direitinho, né? Não consome carnes cruas ou mal passadas. Ela fez o TORCH, que é um exame para verificar infecções, né? E ele está normal. No exame, o que detectou-se, né? Pressão e temperatura está normal, a auscultação cardíaca pulmonar da gestante está
também normal. Então a mulher ela, basicamente está indo mesmo depois que ela adquiriu o gato. Basicamente isso. Né? Baseado no histórico exame físico, podemos considerar toxoplasmose? Podemos, porque a pessoa ela está, na verdade, com o gato. Né? Então a gente sempre tem que considerar. Não está falando que ela está com toxoplasmose, mas ela sempre vai ser suspeita, né? Porque ela está gestante e pegou um gatinho para cuidar. Então a gente não sabe se ela é soro negativa, por exemplo. Né? Poderíamos desconfiar de outras doenças? Bom, poderíamos, mas nesse momento ela não está doente, né? Ela só está indo ali porque a vizinha pediu para ela ir. Né? Então, colocou ali, realizou o TORCH, que é para detectar rubéola, né? Vários tipos de doenças que a mulher pode ter na gestação. Então, não sabemos se a gestante pode ter adquirido pelo gato agora. Né? Quais testes pediram, então? Pediram uma coisa mais focada para toxoplasmose, então, né? Então, ultrassonografia obstétrica para verificar como é que está o feto, né? Detecção de anticorpos para toxoplasmose, tanto IgM quanto IgG. O que a gente tem que detectar aqui? Tem que ver se ela tem IgM, se ela teve contato recente. Né? O isolamento de toxoplasma gondii líquido amniótico, então, coletar ali o líquido do embrião, né, do feto, para a gente ver se a gente tem um parasita no líquido, né? E prova biológica. Então, pegar um animalzinho do biotério do hospital e inocular ali uma amostra da gestante ou do feto, né? E verificar o comportamento do ratinho. Né? Bom, olha que complicado, que triste, né? Os resultados que saíram. A ultrassonografia obstétrica mostrou aumento de placenta, aumento dos ventrículos cerebrais. Então, a gente mostra ali algumas deformações do feto já. O ELISA da toxoplasmose da gestante mostrou que ela detectou tanto o IgG quanto o IgM, ou seja, a mulher começou a desenvolver toxoplasmose durante a gestação. O isolamento toxoplasma gondii foi positivo para o líquido amniótico, ou seja, o líquido que entra em contato com o feto, o líquido amniótico, está positivo para a presença do parasita, né? E a prova biológica foi positiva. Então, infelizmente, todos os exames que fizeram constataram que a gestante já transmitiu parasita para o feto, para a criancinha. Né? Ela adquiriu o gato enquanto estava grávida. Infelizmente, ela teve contato de lá para cá com isso. Né? Ela nunca teve, pelo fato de estar com higiene agora, ela nunca teve toxoplasmose. Ela adquiriu toxoplasmose agora. A gente percebe que, infelizmente, ela transmitiu para o feto. O feto já está mostrando alguns problemas. Né? Eu não sei o desfecho desse caso. Provavelmente, o feto, ele morreu, ou ele foi abortado, né? Por causas naturais, né? Ou ele nasceu com sequelas, que infelizmente pode acontecer. Né? Viram como essa doença é bastante complexa, né, pessoal? Muitos detalhes que a gente tem que entender. Né? A Michelle perguntou, tem alguma região do Brasil que tem mais casos? Tem região do Brasil, né? Principalmente a região centro-oeste e sudeste. A última vez que eu vi foi em 2020, certo? São as regiões, principalmente a sudeste, pelo maior número de pessoas, na verdade, né? E principalmente em região metropolitana. Né? Lá a gente tem um número muito grande de pessoas que comem carne não cozida, né? E um número muito grande de gato, que acaba, de forma direta ou indireta, transmitindo a doença. Né? Vejam como essa doença é bastante complexa, né, pessoal? Eu pergunto a vocês, alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de